Nossa, já se passaram 10 anos. Foram 10 anos de trabalho, 10 anos de muita luta, desde que um grupo de pessoas fenomenais decidiram inaugurar essa casa espírita. Eu comecei a trabalhar com o magnetismo mais ou menos em 2001 e mais ou menos em 2008 nós levamos o trabalho do magnetismo para essa outra casa e lá nós estávamos já trabalhando por 3 anos. Nós recebemos uma ligação numa quinta-feira e logo no princípio de agosto de 2011, e nessa ligação nós fomos chamados para uma reunião nessa determinada casa espírita que a gente trabalhava. E nessa reunião foi chamado eu e o Luigi. Quando nós chegamos lá, era a diretoria daquela casa espírita anunciando para a gente que eles não tinham mais o interesse de ter o magnetismo ali naquela casa e que a gente não poderia mais atuar como magnetizadores ou não poderíamos mais ter o trabalho ali naquela casa. Que eu recebi a chamada da Ionara, um tanto quanto triste, né, pelos fatos acontecidos naquela noite, convocando a gente para se reunir e conversar um pouco sobre o que tinha acontecido. E meio que nosso sentimento naquela noite estava pantanoso, né? Estava entristecido. Mas, como a gente costuma dizer, né? A gente às vezes precisa de um empurrão para poder florescer todo o potencial que a gente tem dentro da gente. 10 anos atrás, estava escovando os dentes até, porque já eram 10 horas, quando a Ionara me telefona e fala: Renato, vamos para a casa do Ricardo que nós somos expulsos do centro. Eu falei: o quê? Ele falou: vai para a casa dele que estamos expulsos. Aí acabei de escovar os dentes correndo e fomos lá. Quando soubemos, e foi contado pelo Luigi e pela Ionara o jeito que foi feito a despedida da gente, o pontapé na gente, e me causou revolta, eu sinceramente, porque eu era o tesoureiro da casa, não fiquei sabendo, ninguém me falou nada, foi uma pura surpresa. Eu lembro muito bem, não do dia 11, porque eu não participei da reunião, mas do dia 12 eu fui acordada às 7 da manhã pela minha querida amiga Daniela Santorça, chorando e me dizendo, como ela sempre me chamava: Ana querida, você não imagina o que aconteceu. Meu coração disparou, porque eu pensei que tivesse sido uma morte, alguma coisa. Mas aí ela começou a declarar, e nós choramos juntas, porque de fato foi um choque. Nós ligamos para algumas pessoas, nos encontramos todo mundo na casa desse nosso grande amigo, e lá nós decidimos que nós não poderíamos deixar essas 40 pessoas que nós tínhamos sem tratamento. E aí nós decidimos então, nessa reunião, que a gente iria atender esses pacientes na minha gráfica, na verdade no galpão, né, no warehouse da minha gráfica. Porque naquela reunião, naquele momento, diante dos fatos, a gente resolveu, em nome dos pacientes que a gente atendia no magnetismo, na antiga casa da Atlantic, que já não existe mais nos dias de hoje, no compromisso de auxiliar aquelas pessoas que estavam passando por seus dramas pessoais, a gente resolveu dar seguimento a um trabalho dentro do que a gente acreditava naquele momento. E dali começou a nascer, a florescer, né, a ideia da Casa Nova, do BSS. E foi muito bonito aquele dia, porque, de certa forma, a vibração da primeira reunião fora da casa antiga, no warehouse da Ionara, a gente meio que pressentia, né, a grandeza e o apoio da espiritualidade maior nesse novo empreendimento.
foram mais ou menos 40 pessoas que estavam recebendo o passe na outra casa e que vieram, e a surpresa nossa, vieram todos. Que foi bom porque despertou, e nós aquela noite numa emoção tremenda, numa ansiedade também tremenda, resolvemos então fundar a casa. Foi improvisado, a gente ajudou a improvisar. Foi colocado tapume, foi fechado das máquinas para que ficasse bonitinho, foi colocado tapete. A emoção foi grande, eu chorei inclusive quando foi feita a prece, quando eu vi, e agora me emociona também, porque é uma lembrança que vem do fundo do coração, é uma energia, uma torcida, como a gente torce para um time de futebol, a gente estava torcendo. E o sucesso que foi essa reunião foi linda, maravilhosa, emocionante, dessas 40 pessoas, e uma prece maravilhosa que foi feita, e levou a gente às lágrimas da emoção. E ali a gente teve certeza que a casa iria para frente. Foi até muito interessante, porque não tinha uma estrutura para atender as pessoas. Nós conseguimos umas paredes móveis, enfim, fizemos o melhor que nós podíamos para receber aqueles 40 pacientes. E para nossa surpresa, todos os 40, sem exceção, foram receber o magnetismo. E isso para a gente foi uma alegria muito grande. E daí nós pensamos assim, gente, como é que a gente vai deixar essas 40 pessoas que estão buscando, que estão vendo a sua melhora na saúde, perceberam a diferença que o magnetismo estava fazendo em suas vidas, como é que a gente ia deixar essas pessoas na mão? No princípio, esse foi a primeira motivação que nós tivemos de abrir aqui o Broward Spirit Society. E nós fizemos a reunião mediúnica lá no depósito da gráfica, tudo ali organizadinho, e o mentor comunicou. Eu lembro até hoje que ele comunicou até pelo Alexandre Fonseca. E a primeira coisa que ele falou, olha, não se sintam vítimas, porque vocês não são vítimas. E aquilo ali penetrou dentro da gente de uma maneira muito forte, nos fortaleceu mais, porque a gente estava meio acalmado, meio, sabe, triste, sem vontade de se mover pelo que tinha acontecido. E quando essa comunicação veio do mentor da casa, que é o Paulo, ele virou e falou, olha, não se sintam vítimas, porque ninguém é vítima nesse mundo. Nós temos que erguer a cabeça, nós temos que olhar para frente e continuar o trabalho que vocês querem fazer, o trabalho que Jesus quer que vocês façam. E depois desse dia foi como se colocasse fogo, jogasse gasolina na fogueira, e subiu aquele ânimo de novo, e nós fomos procurar o local para alugar. Nós achamos o local, conseguimos arrecadar o dinheiro de maneira suada, mas nós conseguimos. E trabalhamos aqui para a reforma do centro. A gente ficava aqui até mais ou menos 11h30 à noite, trabalhando todo dia. E ainda tinha que acordar no outro dia para ir trabalhar, e depois que saía do trabalho vinha todo mundo para cá fazendo a construção e terminar a construção. Isso que eu acho incrível no Broward. A nossa inauguração, a primeira palestra pública, foi no dia 5 de setembro. E quando nós pegamos esse espaço, é óbvio que nós tivemos que construir muitas coisas. Além de trabalhar fazendo a construção aqui no centro, a gente realizava yard sales nos finais de semana, todo sábado e todo domingo, na casa de alguém, para poder ir arrecadando o dinheiro de todos os materiais de construção que a gente precisava. E tenho que reconhecer que o trabalho foi lindo. E o trabalho das pessoas subindo em escada, homem, mulher, todo mundo dando sangue, inclusive até sangue. Teve gente que se machucou, então aqui nesta casa tem sangue
das pessoas que levantaram esta casa. Depois de noites e noites de trabalho, ter a nossa inauguração no dia 5 de setembro, eu tive o prazer de fazer a primeira palestra, me lembro até hoje, que o tema foi o perdão, que na verdade era um tema que todos nós estávamos precisando na época. Eu lembro que a prece foi muito sentida, muito envolvida pela espiritualidade. E dali começou um trabalho do Broward Spiritist Society. Nós não estávamos assim esperando tanta gente. E um pouquinho antes das 8 horas eu comecei a receber ligações de pessoas que não estavam conseguindo estacionar aqui no Plaza. Todo o Plaza estava cheio. Vieram gente de outras casas nos apoiar. Foi um momento de muita emoção, de muita alegria. E fazer aquela palestra ali, eu me lembro que muitas vezes, no momento da palestra, me faltava palavras pela emoção de estar ali, da gente ter conseguido junto com o grupo, em tão pouco tempo, praticamente levantar uma casa espírita, construir uma casa espírita do nada, né, de onde não existia, até ter cada cadeira, cada salinha, uma pequena livraria, e foi tudo muito, muito emocionante. E a inauguração foi presidida por mim e pela Ionara. E foi um momento em que fazia muito tempo que eu não me sentia tão emocionada e nervosa. Às vezes a gente se acostuma tanto a fazer palestras, a ter esse contato com o público, mas aquela ocasião era especial. Era uma casa nova, era um sonho novo e era um grupo novo ali se reunindo em pró desse trabalho e do nosso amor pela doutrina e pelo magnetismo. Então foi uma noite muito linda. A gente teve naquele momento a concepção das ideias e do objetivo que a gente tinha de se reunir como um grupo. Quando nós abrimos o Broward Spiritist Society, uma curiosidade é que essa casa espírita, eu já fiz parte de fundações de outras casas espíritas, e a gente começa com a reunião, nos encontramos uma vez por semana, e pouco a pouco a gente ia crescendo. Mas com o Broward foi diferente. Quando nós abrimos o Broward, nós abrimos já 5 dias na semana, com todas as reuniões funcionando, reunião mediúnica, evangelização, mocidade, atendimento fraterno, tratamento do passe magnético, as palestras, estudos do Livro dos Espíritos, estudo da mediunidade. Bom, nesse mesmo ano que houve tudo isso, nós tínhamos nos comprometido em fazer aqui nos Estados Unidos o 5º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Nós tínhamos nos comprometido com a equipe do Brasil. Quando aconteceu tudo isso, quando aconteceu esse probleminha, né, da casa espírita não querer mais o magnetismo, isso deu um susto na equipe do Brasil dos encontros, do Encontro Mundial de Magnetizadores. Por quê? Porque eles estavam contando conosco, né, para realizar o 5º encontro. Já tinham anunciado no Brasil que seria aqui nos Estados Unidos, e de repente a gente estava sem casa espírita, sem lugar. Quando nós abrimos nossa casa em setembro, foi muito legal, porque em hora nenhuma nós paramos para dizer assim, não, nós não temos condições de realizar esse 5º encontro. A equipe inteira que estava conosco, todas elas disseram, não, nós vamos abrir a nossa casa e nós vamos realizar esse encontro. Estávamos em setembro, outubro, que a gente abriu aqui em setembro, em outubro nós já começamos a nos reunir para poder organizar o 5º Encontro Mundial de Magnetizadores. E eu acho que esse encontro mundial, depois de somente 6 meses, foi a solidificação e o selo mesmo de que nós estávamos andando pelas nossas próprias pernas e realizando grandes trabalhos. E aí teve a ampliação do centro.
A ampliação do centro foi uma coisa meio complicada, porque nós tentamos ampliar da primeira vez, que a sala do lado ficou vaga, e nós hesitamos. Quando nós hesitamos em abrir, a sala foi alugada do lado. Foi alugada, aí nós esperamos, isso já tinha 3 anos que a gente estava com o centro aberto. Aí nós esperamos mais 1 ano. Completados os 4 anos que a gente estava com a casa aberta, eu recebi um telefonema do landlord, falando, olha, o rapaz aí do seu lado, ele não está conseguindo pagar o aluguel. Vocês estão interessados em alugar a sala do lado? Aí eu falei, nossa senhora, que oportunidade. E ele tinha um contrato de 5 anos. Aí eu falei, nossa, que oportunidade é essa? Oportunidade para a gente, infelizmente, para o rapaz que estava aqui do lado. O negócio dele não estava indo muito bem. Não só ampliar, mas dobrar o espaço, não só o espaço físico, mas dobrar também tudo que vem com isso, as responsabilidades financeiras. O negócio era o seguinte, não era só alugar, porque tinha que reformar, porque quando nós pegamos aqui, estava assim, horrível a sala. Estava completamente destruída. Mas, por surpresa, de novo, o dinheiro apareceu, os doadores apareceram, as pessoas que doaram, o chão, a tinta, a eletricidade, e assim por diante, foi tudo doado. A mão de obra, principalmente, né, de várias pessoas trabalhando aqui, saindo do trabalho e vindo para aqui, né, depois do trabalho, para fazer a obra do jeito que a gente queria. E ficou exatamente do jeito que a gente queria. Quando a gente decidiu fazer essa ampliação, nós conseguimos também, né, ter espaço para evangelização, espaço para o tratamento magnético ser realizado e o nosso salão de reuniões públicas ficar ainda maior. Os trabalhos dobraram, né, mais voluntários vieram para o trabalho, nós ganhamos as cadeiras, né, alguém doou as cadeiras para a gente, foi maravilhoso, foi assim, foi mágico realmente, foi impressionante. A gente quis fazer do Broward Spirit Society uma casa que unisse o espiritismo junto ao magnetismo e que a gente tivesse espaço para ir desenvolvendo e trazendo essas duas ciências juntas. Então, essa é um diferencial inigualável. Nenhuma outra casa aqui nos Estados Unidos faz isso. Nós somos objetos de fofoca, de intriga, de inveja, dor do cotovelo. E graças a Deus, nós conseguimos vencer tudo isso. Os trabalhadores de nossa casa, a gente identifica em muitos deles corações que chegaram aqui destroçados, aflitos. E a gente pode dizer que a gente fez um trabalho, demos o nosso melhor para essas pessoas e que hoje nós vemos e entendemos que eles estão muito bem e que contribuem, que são gratos e que faz com que essa casa cresça cada vez mais, não só partindo dos fundadores naquele momento, mas hoje muito maior, não a nível de quantidade, mas a nível de comprometimento e coerência daquilo que a gente acredita. Essa casa dá assim uma tranquilidade, uma liberdade de a gente poder fazer alguma coisa, né? E é isso que me fortifica também. Essa casa espírita, ela não é um ponto geográfico, ela não é só um espaço físico. Para mim é como se fosse um organismo vivo. Ele está sempre pulsante, ele sempre precisa de novas pessoas, de gente trabalhando, essa energia pulsando, rodando e vivendo, para que essa casa esteja viva. Eu amo o que eu faço, principalmente as entrevistas. Eu adoro fazer entrevista e assistir o crescimento das pessoas. Aquela pessoa que chega com a asinha arrastando no chão e dali a pouco ela desabrocha, é um fênix. Vi muito disso aqui. Muita gente que trabalha, um trabalho do mesmo tamanho que eu sempre quis trabalhar, e até um pouco mais. Eu bato palma para todos eles, homens e mulheres, que tiveram suas vidas modificadas desde que vieram para essa casa. Para mim, a nossa casa é especial por ter esse cuidado
de capacitar novas pessoas, de estar a todo momento convidando para que todos façam parte desse trabalho como uma grande família. Vão ser trabalhos diferentes, desde o Yard Cell, que faz um lindo trabalho, que tem tantas pessoas voluntárias, trabalhos na evangelização, nas nossas palestras, no passe, no magnetismo. Então, dessa maneira, nós fazemos com que cada um se sinta envolvido, que cada pessoa se sinta parte importante dessa nossa família. Essa casa não é somente a responsabilidade de algum grupo, e sim de todos que aqui fazem parte, daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão se tratando, do mundo espiritual e do mundo físico junto. Nós temos um caminho longo a percorrer ainda. Eu sinto que 10 anos serviram para fazer brotar a semente, que está crescendo ainda criança. Valeu muito a pena, muito, muito. E eu faria tudo de novo, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, mais até talvez do que eu já fiz até agora. É uma coisa gratificante que vem do fundo do coração. Eu vejo assim uma força íntima em todos os trabalhadores, desejosos muito de dar, muito mais do que foi dado até os dias de hoje. O futuro é uma coisa que guarda sempre sonhos. Eu acredito que o futuro é onde a gente guarda o que a gente espera de melhor. Eu não quero me emocionar. Eu quero ver a casa daqui 10 anos. Meu grande sonho é ver o BSS num lugar só deles. Inclusive, tem uma pessoa aqui do centro que tem um desenho de uma visão que ela teve. Como vai ser o centro, a nossa casa futuramente. Impressionante a coisa. Muito lindo. E hoje eu posso dizer a você que eu amo muito mais vocês do que amei há 10 anos atrás. Nesses 10 anos, eu faria tudo de novo. Mas com mais disciplina, com mais coragem, com mais melhor do que foi feito. A cada suor de cada trabalhador há 10 anos atrás, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que valeu muito a pena, mas muito a pena. E se vocês me perguntassem se eu faria tudo de novo, com todas as dores, com todas as dificuldades, eu faria tudo novamente. Porque, por mais que tenha alguns problemas, o que nós recebemos aqui na nossa casa é muito maior do que qualquer problema, qualquer estresse que tenha causado. Se nós colocarmos na balança, pelo menos para mim, eu vejo que valeu muito a pena. Eu acredito que nós temos mais uns belos anos ainda pela frente. São só 10. E eu acredito que nós temos mais ainda várias décadas pela frente para poder desenvolver, para poder crescer mais e trazer para dentro da nossa casa espírita mais voluntários, mais trabalhadores para o Cristo e para a doutrina espírita.